Então, galera, vamos lá. Vou fazer essa aula um pouco mais didática aqui para ver se vocês conseguem pegar aí a lógica do HTML, tá? Então, eu vou usar esse site, tá? É um site que eu consigo programar em HTML direto nele, tá? Quem tem computador, se quiser usar o site, pode usar. Quem está só com celular, pode usar o aplicativo, tá? Então, não interessa, não importa se é o aplicativo ou se é o site, vocês vão conseguir fazer tudo igual em ambos os locais, gente, tá? Porque a programação é uma só. Então, não tenha desculpa, você fez pelo computador, o vídeo pelo computador e eu tenho só celular. Não importa, vai funcionar nos dois, o código é o mesmo, tá? Só vai mudar a plataforma que a gente vai programar. Então aqui, ó, na introdução, aqui na apostila da nossa aula de introdução, como é que funciona o HTML? O HTML é uma linguagem interpretada, ou seja, o navegador aqui, o Google Chrome, que ele vai ler linha por linha e vai interpretar aquela linha e vai colocar na tela para você ver. Então ele interpreta esses comandos que você coloca aqui. Os comandos em HTML, como que eles funcionam? Eles funcionam com tags. Olha como é que é uma tag aqui, ó. Uma tag é você usa esse sinal de menor, coloca o nome da tag e fecha com o sinal de menor. Então aqui você está abrindo a tag, aqui a gente abre a tag, e aqui quando a gente terminar de utilizar aquela tag, a gente vai fechar a tag usando o que? O barra, tá? Então olha só, a gente tem um início, a estrutura principal, tá? Então a gente vai ter que começar o nosso documento informando que ele é do tipo HTML. Aí vai ter o fim da estrutura, veja aqui, ó, essa foi a tag que eu abri, eu tenho que fechar ela, tá? Então você abriu uma tag, você tem que fechar. Existem tags que não precisam ser fechadas, por exemplo, o BR. O BR é uma quebra de linha. Para você pular uma linha, deixar uma linha em branco, ela não precisa fechar. Já a maioria das tags você tem que fechar, tá? Tem que deixar de jeitinho aqui, tá? Então aqui a gente tem a tag de início, a tag de cabeçalho, a tag de título. A tag de cabeçalho está fechando aqui. O corpo do documento. O corpo é onde vai texto, imagem, link, tudo mais que você for colocar aqui, que o usuário for ver, vai aqui no corpo do HTML, tá? Aqui dentro da tag corpo. Isso aqui está em português, é só para vocês entenderem, tá? Como é que é a estrutura. Então essa é a estrutura básica do HTML, tá? Isso aqui está naquela apostila. Agora aqui em HTML, olha como é que funciona aqui, ó. A gente vai colocar aqui, ó, a primeira tag HTML, certo? Então eu vou utilizar aqui o meu site. Então lembra que a gente tem que colocar o tipo do documento? Doctype HTML, tá? Então olha só, criei aqui minha primeira tag, tá? A tag que vai informar qual que é o tipo de documento, tá? Como o interpretador aqui já vai saber que é HTML isso aqui, ele já vai entender que é HTML, nesse caso aqui a gente pode deixar sem, tá? A gente pode deixar sem aqui. Mas eu vou deixar porque a gente está trabalhando aqui, começando agora, então vamos deixar aqui quando você for programar um site realmente funcional, né? Que você for colocar na web, tem que ter aqui. Então vamos deixar. Então qual que é a primeira tag que a gente tem que utilizar? A tag HTML, certo? Porque tudo vai estar aqui dentro do HTML. Então vamos abrir a tag HTML. Ó, HTML, tanto faz minúsculo como maiúsculo, tá? Abrir a tag HTML, eu vou fazer o que? Eu posso fechar ela já. Então, ó, abrir tag, fecha a tag. Abrir a tag HTML, fechei a tag HTML, tá? Então, comecei a tag assim. Qual que é a próxima tag que vai ser utilizada aqui? A tag head, tá? Olha só a tag head aqui. Então, a tag head também vai ter que ter no nosso HTML, tá? Essa tagzinha não pode faltar, é obrigatório. Se eu abrir uma tag aqui, eu tenho que fechar essa tag head aqui, né? Então, olha só, abri a tag head e fechei a tag head. Então, veja aqui qual que é a estrutura, ó. Primeiro eu abri a tag HTML, depois eu abri a tag head. Qual que é a tag que eu vou fechar? A tag que eu abri por último, né? Então, se eu abrir a tag head por último, eu tenho que fechar ela primeiro, né? Então, olha só aqui. Se eu abrir HTML antes, depois então que eu vou fechar o HTML. Então, primeiro eu abri a tag HTML, depois eu abri a tag head. Eu vou fechar as tags, eu tenho que fechar primeiro a tag head, depois HTML. Vai seguindo a ordem, tá? O último que chega é o primeiro que sai, digamos assim, tá? Dentro da tag head, a gente tem aqui, ó, a tag title, ou title também, ou título, né?
que vai ser o quê? Vai ser esse títulozinho que vai aqui, ó, na guia do Chrome, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, tag title. E aí eu vou colocar o título do meu site aqui, vou colocar meu site aqui, só. Vou fechar a tag title aqui. Opa. Title, ok, fechei a tag title. Então veja aqui, ó, a última tag que eu coloquei foi a tag title, né? Eu vou fechar ela primeiro. Antes da title tem a read, então vou fechar a read depois do tag title. E aí o HTML, e estou fechando ele por último. Então tem essa, a última tag que você abre é a primeira tag que você vai fechar, tá? Então dentro da tag read vai só isso mesmo aqui, ó. Eu tenho outros atributos, outras tags que eu consigo colocar aqui dentro da tag read, mas por enquanto a gente vai utilizar só o título, tá? Então aqui embaixo da tag read, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem o body. O body significa corpo. Então dentro do body aqui, ó, vai todo o conteúdo do nosso site. Então abrir body, vou fechar body. Tudo que for visível no nosso site vai dentro da tag body, tá? Então se eu executar aqui, o que vai aparecer aqui para mim? Nadinha, né? Se eu colocar um A aqui dentro, vai aparecer o A aqui. Por quê? Porque todo o meu site vai praticamente aqui dentro do body, tá, gente? Então, tudo que for visual, por exemplo, aqui, vamos abrir aqui o site aqui do UOL, aqui. Tudo que está aqui aparecendo para você aqui na tela do UOL, aqui, em qualquer site que você acessa, ele vai ficar aqui dentro da tag body, tá? Então, todo esse conteúdo aqui, ó, vai estar aqui dentro da tag body, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos abrir aqui, mostrar o código-fonte da página aqui. Vamos achar aqui o body, onde é que ele está. Olha aqui onde é que ele começa aqui, ó. Fechou o read aqui, ó. Olha o body aqui. Olha o tanto de coisa que está aqui dentro do body. Olha o tanto de coisa aqui. Isso tudo aqui faz acontecer isso aqui, tá? Então, todo o conteúdo que vai ser mostrado vai ser aqui, vai ficar aqui dentro do body, ó. Então, coloquei um texto qualquer aqui, ó. Veja que não tem nenhuma tag aqui, porque o HTML entende que esse texto aqui é para ser visualizado. Então, não preciso nem colocar. Se eu quiser colocar um texto de qualquer forma, é só eu digitar aqui que ele vai aparecer aqui para mim no HTML, tá? Porém, tem um PDF aqui que eu mandei para vocês também com a estrutura básica explicando que cada um desses itens aqui faz, o doctype, o HTML, o read, o title, o body, tá tudo aqui bonitinho, certo? Então vamos lá aqui a parte do texto. Então as duas últimas aulas, nossa, foram para a gente fazer formatação de texto. Então eu pedi para vocês utilizarem algumas tags nas atividades, tá? Tag P, tag spam, tag pré, tag BR, a tag de cabeçalhos, tag H. Temos aqui também até outras tags, strong, em, tag de sublinhado, sobrescrito. Então tem várias tags que a gente poderia usar para quê? Para formatar o nosso texto, tá? Então se eu digitar um texto aqui, ele vai simplesmente aparecer aqui para a gente de qualquer forma. Porém, se eu adicionar aqui, por exemplo, aqui uma tag mark, tá? E vou fechar a tag mark. Então, ó, veja que o que a tag mark faz? Ela vai fazer um marca-texto. Então, formatei e criei um marca-texto. Veja que a tag começa aqui e finaliza aqui. Então, o que tiver aqui, ó, no meio das tags, vai ser aplicado esse efeito para o que tiver aqui dentro, para o conteúdo que está aqui dentro, tá? Texto, vamos colocar aqui marcado. Então, veja aqui, ó, isso aqui vai ficar marcado com o marca-texto. Tá aqui, ó, marcado. Então, quando eu falei na atividade, coloque a tag P no primeiro parágrafo. Então, você pegaria o primeiro parágrafo, colocaria a tag P, aí você vai para o final dele e fecha a tag P no final do parágrafo. Então, as tags aqui de formatação vocês vão utilizar para formatar aquele conteúdo que foi solicitado, por exemplo. Tá? Por exemplo, seria isso, mais ou menos, tá? Nesse sentido aí, gente. Então, quando você aplica uma tagzinha, você abre a tag, fecha a tag, aquela função daquela tag vai ser aplicada ao conteúdo
que está entre a tag, tá, gente? Então, vou pegar um texto maior aqui para vocês verem. Vou pegar o texto da última atividade aqui. Olha só um texto grande que eu tenho aqui, ó. Coloquei um textinho um pouco maior aqui dentro do body, tá? Dentro do corpo do site, tá? Então, ó, tá, começa o texto aqui, ó, no body e o texto finaliza no body, tá? Então, eu vou executar. Olha só o texto como é que ele ficou aqui, ó. Ficou todo bagunçado, né? Então, o que eu quero fazer aqui, ó? Ó, o título do texto tá colado aqui com o texto. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso querer deixar uma linha em branco aqui, né? Para não ficar o título colado. Então eu utilizo o quê? Uma tag chamada BR. A tag BR ela deixa um espaço em branco, uma linha em branco. Se eu executar, olha como é que fica. Ó. Então ele quebrou a linha. Então ele vai colocar esse texto, aí ele vai ler a tag BR. Aí opa, a tag BR é para mim apertar Enter, para ir para a linha de baixo. Então ele vai jogar o que tiver aqui depois da tag BR, no caso esse parágrafo aqui, ele vai jogar para a linha de baixo. Foi o que aconteceu aqui. Então a tag BR faz isso, tá? Então eu tenho outro título aqui também, eu quero colocar aqui o BR, tá? Não importa o lugar que eu coloque, se eu coloco o BR aqui ou se eu coloco o BR aqui também, vai fazer o mesmo efeito. Olha só aqui, ó. Vamos achar o título aqui. A gente tem que dar um BR aqui também, ó, porque senão ele vai ficar colado com esse texto aqui. Então olha aqui, ó, tá aqui, ó, como ela se espalha. Só que a gente não coloca aqui para ficar organizado, né? Então eu vou colocar aqui nessa linha para ficar mais fácil para a gente ver, para a gente entender, tá? Ó, então ficou mais, os títulos ficaram separados do texto, tá? Então utilizando a tag BR. Ah, eu quero colocar um parágrafo aqui. Eu quero que isso aqui, ó, isso aqui é um parágrafo, né? Realmente é um parágrafo. Então eu quero marcar, usar uma tag para definir isso aqui como parágrafo. Então eu vou aqui, ó, abro a tag P, que é de parágrafo, aqui no início. No final do parágrafo aqui, ó, eu fecho com a tag P. Fechei, ó, abri a tag P aqui, fechei a tag P aqui, tá? Se eu pegar a tag P, abrir aqui e fechar ela aqui no final do texto, por exemplo aqui, ele vai entender que isso aqui tudo, ó, é um parágrafo. Isso aqui tudo é só um parágrafo. Mas na verdade a gente tem mais de um parágrafo, então não é correto. A gente tem que colocar apenas no início e no final do parágrafo, realmente do parágrafo aqui, ó. Então isso aqui é um parágrafo, então eu abri a tag P aqui, fechei a tag P aqui. Aqui eu também tenho outro parágrafo, ó, começa aqui. Então, ó, tag P, e aí eu vou finalizar ela aqui, ó. Fechei a tag P. Por quê? O que tiver na tag P é parágrafo. Então, isso aqui é um parágrafo. Vamos apertar aqui para executar. Olha só como é que ele ficou mais organizadinho aqui, ó. Né? Ficou separadinho aqui, daqui também, ó. Se eu pegar essa tag BR aqui, ó, e sumir com ela daqui, deixa eu sumir essa tag. Vou tirar todas as tags BR aqui para a gente ver como é que fica. Executar. Olha como é que ficou. Ele colocou o espaço, a quebra de linha automática, porque ele entende que isso aqui é um parágrafo. Então ele vai, um parágrafo a gente começa onde? A gente começa na linha de baixo, né? Ele começa numa linha dedicada a ele. Então é isso que ele fez, tá? Outra coisinha aqui que também a gente poderia utilizar aqui, ó, é definir esses títulos, né? Qual que é a tag para títulos? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A tag H, H1, H2, H3, H4 até H6. H1 é um título maior, H6 é um título menor, tá? Então, o H1 é o mais relevante, o H6 é o menos relevante. Então, esse primeiro título aqui, eu quero colocar ele como sendo um título do tamanho relevância H1. Então, abri a tag H1 aqui, vou fechar a tag H1 aqui. Fechei a tag H1. Ó, abre tag, fecha a tag, tá? Então, vou executar. Olha só aqui o tamanho do título aqui, ó. Ficou um títulozão grande, né? Com um ênfase maior, com foco maior, tá? Vou pegar aqui outro título aqui, ó. Vou colocar como um H4, tá? Vamos colocar como H4. Ó, finalizo o título aqui, ó. Vou fechar a tag H4 aqui. Vamos executar. Olha aqui o título, como é que ele ficou. Ele ficou menos relevante. Olha a diferença desse título aqui
para esse aqui, relevância de um para o outro, né? Esse aqui ficou bem menos relevante, né? Olha só. Então, gente, por exemplo, um outro exemplo aqui, eu quero que você faça a formatação que você coloca a palavra doença como marca-texto. Então, ó, se eu quero fazer apenas nessa palavra aqui, então eu vou pegar iniciar, aqui ó, antes da palavra, marque, tá? E vou fechar aqui no final da palavra, ó. Fecho a tag marque no final da palavra. Ó. Então, apenas essa palavra vai ficar com marca-texto, tá? Então, eu vou executar. Olha aqui, ó. Só essa palavra que ficou com marca-texto, certo? Então, a gente pode utilizar ó, as tags, quantas tags a gente quiser. Não é porque eu criei uma tag P aqui que eu não posso mais usar tag nenhum aqui dentro. A gente pode colocar tag dentro de tag. No caso aqui, ó, a minha tag que está aqui fora é a tag P. Mas dentro da tag P eu tenho a tag mark, que é para marcar texto, né? Deixar o texto marcado. Tá? Se eu quiser colocar aqui, ó, eu quero que você pegue a palavra Covid-19 e deixe com o texto pré-formatado. Então eu vou pegar a palavra Covid-19 aqui, ó, antes dela eu vou colocar o pré, vou abrir e fechar a tag. Aí eu venho aqui, ó, fecha a tag pré de novo. Então apenas a palavra Covid-19 que vai ficar com a tag pré, tá? E essa daqui que vai ser essa bem daqui, ó. Vamos ver como é que ela vai ficar. Vamos executar. Olha aqui como é que ela ficou. Tá? Ficou diferente aqui, ó. O tag pré, ele criou o quê? Ele criou um parágrafo só para essa palavra, olha só. Então a tag pré, ela faz um outro tipo de formatação, tá? Então cada tag tem sua função, gente, tá? Entendam isso. O que vocês têm que entender é que você tem várias tags. A estrutura do HTML é essa aqui, tá? Então todo exercício prático que vocês forem fazer, a estrutura do HTML é essa. Tá? Não vai mudar, tá? Então todo exercício com HTML, obrigatoriamente você vai ter que ter a tag HTML, abre ela, fecha ela. Eu vou tirar o doctype aqui para ficar mais fácil para a gente. Essa é a estrutura padrão do HTML, tá? Tag HTML, fecha HTML. Tag head, fecha tag head. Tag title, fecha tag title, que é a tag do título. E a tag body, que é a tag do corpo do site, abriu o body, fecha o body, tá? Então isso tá na apostila que eu mandei para vocês, está bem explicado aqui o que a tag head faz, o que a tag title faz, o que a tag body faz, o que a HTML faz, tá? Então essa é a estrutura básica do HTML, gente, tá? Então todo o conteúdo vai aqui dentro do body, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido e que tenha dado para vocês, que a explicação tenha ficado fácil para vocês entenderem aí. E é isso, gente. As dúvidas vocês podem procurar, tá? E esse código aqui também vai servir para o celular, então não se preocupem aqui. Se você pegar lá o vídeo do tutorial que eu ensinei como usar o aplicativo, digitar esse mesmo código aqui lá, vai aparecer do mesmo jeito aqui, ó. Digitar qualquer coisa aqui, vai aparecer no celular do mesmo jeito que está aparecendo aqui, tá? Então não se preocupem.